Dando continuidade então ao módulo 8, nós vamos trabalhar agora um pouco mais sobre a coevolução, tá? Coevolução é um processo evolutivo que vai acontecer toda vez que envolver grupos ou espécies que tenham interação ecológica. Tá? Então, é quando eu tenho duas ou mais espécies influenciando na evolução uma das outras. Então, eu vou observar respostas mútuas nas duas espécies e vai promover diversidade de adaptação. Espécies predadoras evoluem para ser mais rápidas. Isso resulta uma maior seleção por velocidade das presas. E para a evolução atuar, não há nenhuma resposta do meio ambiente. O que está acontecendo é que uma espécie ela impõe uma pressão para modificação na outra espécie, certo? Coevolução ela envolve respostas únicas, específicas para os desafios ímpares. Então a gente tem, por exemplo, presa e predador, parasita e hospedeiro, competidores, mutualistas. Então toda vez que a gente tiver espécies que tenham proximidade ecológica, ou seja, interação biótica, a gente vai observar a coevolução atuando, tá bom? Caracteres associados com a interação são herdáveis e aí a seleção resulta em evolução. Vamos ver esse exemplo aqui das salamandras com indivíduos variáveis de toxina. Então vejam, deixa eu pegar minha canetinha aqui, vou rabiscar. A gente tem salamandras com dose insuficiente para sua proteção, níveis de toxina insuficiente para sua proteção, né? Suficiente para sua proteção e aqueles indivíduos que têm mais do que suficiente para sua proteção. Então, aquele que não tem, aquele que tem um e aquele que tem dois, certo? Qual será que a seleção natural vai acabar selecionando, escolhendo para as próximas gerações, né? Os caracteres que codificam o 0, o 1 ou o 2. Qual será que é mais interessante? Na verdade, depende da balança energética entre sobrevivência e reprodução. Porque o cara que tem nível de toxina 2, ele vai reproduzir um organismo, um próximo indivíduo, com o nível de toxina 2 também. Mas ele investe tanto na toxina que ele só consegue produzir um único indivíduo. Por outro lado, aquele que só tem um nível de toxina, ele consegue reproduzir deixar dois descendentes, né? E, obviamente, aquele que não tem nem toxina, zero toxina, ele será comido pelo predador, então ele não sobrevive e não reproduz. Com o passar do tempo, o que mais vai aparecer na população é esse cara aqui, o suficiente, né? Então o tempo vai passando e aí vai chegar um momento em que a gente observa porque ele deixa mais descendentes, tá? Então sempre tem esse balanceamento aí. Grandes serpentes podem tolerar um nível maior de toxina. Então, se aumenta o tamanho da serpente, ela também vai tolerar um nível maior de toxina. E aí, isso vai fazer com que imponha-se a pressão na presa de que há necessidade de aumentar o nível de toxina, certo? Então, na verdade, qualquer melhoria no ataque resulta na melhoria da defesa. Então, quanto mais eficiente for o predador, mais ele vai induzir uma melhoria nas defesas de sua presa, certo? A coevolução, ela vai sempre trabalhar numa balança, né? Um balanceamento energético e um balanceamento evolutivo. Porque se a gente for ver, a baixa produção de toxina na presa, ela deixa mais vulnerável à predação, mas por outro lado, ela produz uma prole maior. Uma alta produção de toxina da presa
deixa menos favorável à predação, porém também produz uma prole menor. Então é sempre esse balanceamento energético. Se a gente for ver o lado do predador, o predador que tenha mais uma resistência baixa para a toxina, ele vai ser incapaz de se alimentar, né? Porém, ele se rasteja muito rápido, ele é muito veloz. Já aquele que tem uma resistência muito alta, ele se alimenta, consegue o seu alimento, porém o seu rastejamento é muito lento. E aí ele pode ser alvo de outros predadores, né? Então, a conta sempre vai fechar dentro de um balanço adaptativo entre sobrevivência e reprodução. A coevolução, ela é um processo macroevolutivo. Tá? Toda vez que a gente vê presa e predador bem balanceamento, em balanço adaptativo, significa que esta relação já foi escalonada ao longo de muito tempo, tá? Já está em interação ecológica há vários milhares de anos. Bom, existem evidências de que a coevolução de fato ocorre, porque nós temos coadaptações e coespeciações entre as espécies envolvidas. Então, a gente pode sobrepor cladogramas de hospedeiros e parasitas e encontrar, de fato, né, essas diferenciações sendo espelhadas, né? Ou seja, uma divergência no parasita gera uma divergência no hospedeiro. A mesma coisa na presa e no predador e em todas as espécies que estão em interação ecológica sob o processo de coevolução, certo? Um exemplo bem legal de coevolução diz respeito à interação inseto-planta. Se a gente for ver, né, ao longo do Paleozoico, né, e coloco aqui o Paleozoico porque é exatamente a partir do Devoniano que a gente vai ter uma grande diversificação para as plantas, a gente já vai observar, né, várias relações ecológicas de exemplos de herbivoria, tá? E isso vai mostrar para nós um exemplo de coevolução. Então, lá no Devoniano a gente já tinha detrivoria, né? Depois a gente tem os piercing, galhas, né? No Carbonífero a gente vai ter, né, o surgimento, uma grande abundância, mas temos aí até os dias atuais, minas, né, que a gente observa aí nas folhas, e a partir do Cretáceo, com o surgimento aí e a expansão das angiospermas, a gente vai ver o consumo de pólen, néctar e polinização, tá? A principal consequência da coevolução é produzir uma corrida armamentista entre a presa e o predador. Se um evolui, ele impõe pressão no outro, induzindo novas mudanças. Por exemplo, se a gente pegar esses dois gráficos de frequência, né, e tamanho relativos do cérebro, dos ungulados e dos carnívoros durante o Cenozoico, a gente vai ver, né, presas e predadores, tá? De mamíferos aqui ao longo do Cenozoico. A gente vai ver que há uma sobreposição, né, em termos de tamanho, né? Então a gente tem presa grande, uma frequência, né, com relação ao tamanho aqui, a mesma frequência, ela se sobrepõe um pouquinho mais tardiamente, né? Mas a gente vai ver que tanto no paleógeno, no neógeno, quanto no recente, nós temos a mesma sombra aí das nossas curvas, mostrando que primeiro ocorre nenhuma e essa ocorrência, né, aqui nas presas também vai promover uma modificação no predador. E a modificação no predador também vai gerar a modificação na presa. E assim eles seguem em constante luta armada, tá? A corrida armamentista, então, ela pode resultar em uma escalação evolutiva, que é exatamente quando esses inimigos, ou seja, presa-predador, se tornam cada vez mais perigosos com o tempo. Então, eles se tornam tão eficientes,
que o predador é um superpredador e a presa é uma superpresa. Isso é exemplo de escalação evolutiva. E o processo de escalação evolutiva, para concluir, leva muito tempo. Tá? Então, seria a escala de macroevolução mesmo. Se a gente for olhar, neste gráfico, nós temos aqui a curva de distribuição. Em amarelinho, a gente tem aqui a fauna cambriana, fauna evolutiva cambriana. Em verde, a fauna evolutiva paleozoica. Em azulzinho aqui, a representação da fauna evolutiva moderna, né? E aqui, o fanerozoico, né? Todo representado. É porque está no inglês, então o carbonífero é sempre dividido em dois. Mas até o permiano aqui, a gente tem o paleozoico, aí Triássico, Jurássico e Cretáceo, Mesozoico, e Paleógeno, Neógeno, os dias atuais, né, que é o Cenozoico. Então, se a gente for ver, o que esses caras fizeram? Eles explotaram a ocorrência das presas, tá? A frequência de ocorrência de presas com relação aos predadores. Então, a gente tem ao longo de toda a literatura, tá? E é de se observar mesmo que a maior frequência de predação está, de fato, aqui na fauna moderna, que é quando a gente observa a irradiação dos predadores, né, a maior diversificação dos predadores, mas notem que predação já existia, tá, na fauna paleozoica e também na fauna cambriana. A cadeia trófica, ela já existia, mesmo que mais simples, ela já incluía a predação. A predação está entre nós desde o momento da irradiação dos metazoários, lá no comecinho da vida dos fósseis, ali, né? Da preservação dos fósseis, desde o início do Fanerozoico, ok? Bom, temos também um modo de coevolução chamado Rainha Vermelha, né? Que foi batizado por Van Valen, e deu esse nome exatamente em alusão, né, a Alice através do espelho, Alice do País das Maravilhas, do livro de Lewis Carroll. Porque, fazendo alusão aqui ao fato em que aqui veja você, é preciso correr tanto quanto se consegue para ficar no mesmo lugar. Por mais que haja escalação evolutiva, né, tornando-se os inimigos cada vez mais poderosos, a presa vai continuar sendo presa e o predador vai continuar sendo predador. Então ele corre, mas continua sendo presa, e corre, mas continua sendo predador. Então esse é o modo de coevolução rainha vermelha, tá? Hospedeiros e parasitas mudam a sua resposta evolutiva em relação ao outro. Você vai ter a resistência, você vai ter a virulência. Então, a resistência é a habilidade do hospedeiro de combater o parasita. E a virulência é a habilidade do parasita de fazer mal ao hospedeiro, tá? Vai se tornando cada vez mais resistente, vai se tornando cada vez mais virulento. Porém, não deixa de ser nem predador, nem presa, e também não deixa de ser nem parasita e nem hospedeiro, certo? Tanto a resistência quanto a virulência são dispendiosos, tá? É muita energia para desenvolver tais características. Então, como resultado, a gente vai observar essa modificação nas curvas, né? E essa corrência. Então, o resultado pode ser uma corrida armamentista em que ambos, parasita e hospedeiro, devem constantemente evoluir para permanecer no mesmo lugar. Tranquilo? Então, era isso. Até a próxima aula.